Bom, e agora que você já terminou sua atividade avaliativa de matemática, agora você pode pegar no seu kit essa atividade de religião de hoje, para colocar no classificador de religião, que hoje vai ser essa daqui, a liberdade que vem de dentro, tá certo? Vamos conhecer essa linda história. E começa já com uma perguntinha. Amiguinho, já se imaginou em uma gaiola? Você já pensou ficar preso dentro de uma gaiola? Não deve ser uma experiência muito agradável, não é verdade? Mas então, por que será que os livros de história contam tanto, né, como tantos povos foram escravizados? Nós vimos muito no livro de história, não é verdade? E será que existem outros tipos de escravidão? Será que existe? Vamos ver. Por exemplo, a droga escraviza? Bebida alcoólica, dinheiro, o crime escraviza? Então, a escravidão ainda não acabou. Nos tempos modernos, a escravidão continua, só mudou de corrente, não é verdade? Muitos anos se passaram depois que o povo, né, foi morar no Egito, o povo de Deus, né, foi morar no Egito. Vivia em harmonia com os egípcios, até os seus costumes, né, começaram a se misturar. Lembra que José, não é, foi vendido e tudo, foi para o Egito, tornou-se o braço direito do faraó, e aí quando a família dele, né, sofreram com a seca e a fome, eles vieram para o Egito pedir ajuda, e ali eles ficaram. Com o passar do tempo, o faraó ficou preocupado com o número de egípcios, aliás, com o número de hebreus em suas terras. Temendo que os hebreus tirassem seu poder e precisando de mão de obra para as construções, ele resolveu escravizar o povo de José. E como se não bastasse, ele mandou que seus soldados eles matassem todos os recém-nascidos. Foi uma verdadeira tragédia. Por quê? Eliminando os recém-nascidos, não teriam novos hebreus crescendo. E aí você vê na imagem, não é? Uma mulher, né, tirando aí uma criança das águas e entregando aí a filha do faraó. Na outra folhinha tem assim: mas uma sábia mãe, né, para não ver seu filho morrer, colocou o seu filho no rio, dentro de uma cesta, para ser levado pela correnteza, para que tivesse uma sorte melhor do que as criancinhas de sua raça. E aí, dentro desse cesto no rio, ele foi achado pela princesa egípcia, a filha de Jacob. E aí, essa criança ele recebeu o nome de Moisés, que significa salvo das águas. Olha que história interessante. E ele foi criado como um príncipe, aproveitando todo o luxo daqueles palácios. Mas a mentira tem perna curta, meu amiguinho. Moisés descobriu que não era egípcio, e aquele povo escravo era o seu verdadeiro povo. Desesperado, ele fugiu para o deserto e ficou por lá. Você tem a imagem aí de Moisés, né, no deserto, né, ajoelhado, rezando. Cansado, cuidando de um rebanho, um dia Moisés teve uma revelação do Senhor. E ele vê uma planta no deserto ardendo em chamas, mas o fogo não a consumia. Você vê aí na imagem, né, a árvore com uma chama de fogo. Aproxima-se e ele recebe a missão de Deus. Que missão é essa? Libertar o seu povo do Egito e voltar para a terra, aquela terra que um dia Abraão cuidou. Moisés teve medo, mas ele se recusou. E o Senhor disse que não tivesse medo, porque ele não o abandonaria. É claro que o faraó não iria deixar o povo partir facilmente. Foi preciso Deus enviar ao Egito as 10 pragas para que o faraó libertasse então o povo hebreu. A luta de Moisés foi grande, pois até seu próprio povo estava com medo de enfrentar os egípcios. Estavam tão acostumados na escravidão que nem acostumava mais, não acreditavam que era possível a liberdade. Chegou no deserto, o povo parou na região do Monte Sinai, onde renovaram aí a aliança com Deus, como faziam os seus ancestrais. Foi nesse momento que Moisés trouxe para o povo os 10 mandamentos, que foram inspirados por Deus para ajudar na organização daquela gente que estava começando uma vida nova.
os 10 mandamentos da lei de Deus, né, está escrito também na Bíblia. E aí essa passagem do povo hebreu, né, eles saíram do Egito para a terra prometida por Deus. Chamou-se Páscoa, a passagem do Senhor que liberta. Deus tinha dito que todos se preparassem, pois a última praga seria a morte de todos os primogênitos. Mas não atingiria quem pintasse os umbrais das portas com o sangue de um cordeiro. E isso até hoje. O cordeiro é o símbolo pascal. Né? Cristo, que é o cordeiro imolado. Né? As 10 pragas do Egito foi muito falado, virou filmes, virou novelas, é verdade. E aí, na nossa última folhinha, você tem uma atividade baseada nessa história que você acabou de ver, certo? Você vai completar as frases com essas palavras que tem aí. O número 2, o que significa a palavra Moisés. Qual a reação de Moisés quando ele recebeu, se ele teve medo, se ele aceitou, se ele não estranhou. Qual foi a reação dele? E na última, quando Moisés recebeu a missão, ele o quê? E aí você vai... Aliás, o terceiro é qual a reação de Moisés quando descobriu que não era um egípcio. E o quarto, como ele se sentiu em relação quando recebeu a missão de Deus. Certo? Vamos responder aí?